TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Sejam bem-vindos ao Conexão Esportes de 2020, o primeiro que eu faço, né? Então, boa noite mais uma vez, muito obrigada por deixar entrar na sua casa. Tem um blogueiro aqui hoje nesse programa, não tô entendendo o que tá acontecendo. Nós já estamos ao vivo, tá, Túlio? Boa noite, tudo bem? Eu tô igual o Lima, eu tô pegando as informações. Ah, tá, tirando foto, gente. Eu tava com saudade de todo mundo aqui, tava com saudade do programa. Vamos falar de campeonatos estaduais. Ei, que animação! Anima tudo! Não, vou continuar mexendo no telefone. Tá. Deixa eu dar boa noite pros meninos, que eu tava com saudade deles. Boa noite, Ale. Boa noite, Sentiu minha falta, Ale? Claro, presença mais do que especial aqui e fundamental pro programa. Meus colegas também, boa noite, a todos que estão em casa. Claro, é uma rodada menor, né, do Campeonato Mineiro por causa das chuvas, né? Sim. E, obviamente, a gente tem aqui que deixar a nossa solidariedade a todos que foram atingidos de alguma forma por uma chuva tão forte, né? Que caiu realmente na última semana, mais até no dia de ontem. Hoje está um pouquinho mais controlado, né, felizmente, né? Mas é claro que a ausência do poder público acontece realmente muitas vezes com que a situação fique ainda pior, né, do que já é. Claro que também tem a situação da conscientização da população, mas o fato é que a gente deixa aqui a nossa solidariedade a todos que foram atingidos pela chuva, inclusive, né, 2 partidas também no campeonato foram adiadas por esse motivo. Boa noite, Túlio, mais uma vez. Boa noite, Tainara, Ale. Você quer assumir o lugar do Pedro e do Vitor? Porque aqui nós temos 2 blogueiros, tá, gente? Pois é. Pedro, blogueiro oficial, né? O Vitor, aprendiz blogueiro. Agora você também, terceiro elemento dos blogs. Hoje, né? Eu tenho que Entendi. Você assumiu o papel. Tá cumprindo a cota. Tô fazendo um merchan aqui no nosso, divulgando, né? O pessoal poder acompanhar. Pessoal, segue a gente lá, programa Conexão Esportes, vocês vão conhecer todos esses blogueiros do programa. Não é só o Túlio, não, o Marcelo também gosta de ficar gravando videozinho. Inclusive o Vitor já respondeu o meu Tá vendo? Tá de olho. Um beijo, Vitor. Tá em casa blogueiro acompanhando. Conhece blogueiro. Você é o representante oficial também dos campeonatos estaduais, Túlio. Não, realmente, eu vim aqui hoje, mas aqui não queria vir falar de estadual. Eu vim falar aqui porque eu fui convidado. Estou quase obrigado a vir, né? Mas eu já falei várias vezes, eu detesto estadual. Eu não nego que eu detesto campeonato estadual. Eu gosto de estadual o seguinte, pro Guarani jogar com Tupinambás, eu gosto de ir lá assistir, Guarani jogar com Uberlândia, com qualquer outro time do interior, eu gosto de assistir. Agora, para Cruzeiro e Atlético, eu realmente não gosto. Pra mim não tinha nem que existir campeonato. O Ney já falou que você tá realmente parecendo o Lima com esse celular. Cadê essa postura? Buscando as informações. Não pode estressar o Ney, você sabe. Não tá com aquele problema. Eu não vou te estressar, vou tentar falar bem. Essa desculpa aqui, de buscar as informações é ótima. O Ney tá passando por um momento delicado, né, como todo mundo sabe. Pressão do rapaz tá indo lá na casa dos 20. Assistindo o jogo do Cruzeiro. Ele teve uma sorte que o jogo do Cruzeiro foi adiado esse final de semana. Mas terça-feira tem. Tudo conspirando a favor. Terça-feira Ixi, terça tem e quarta você tem que vir, tá, Ney? Cruzeiro e Vila, prepare-se. Mas brincadeiras à parte, vamos falar aqui dos campeonatos estaduais, né? Todas as rodadas aí que aconteceu, não só no Campeonato Mineiro. Vamos comentar sobre tudo aí, porque já que tem os estaduais, vai ser uma preparação para o resto do ano dos outros campeonatos. Ou não, né? Porque ano passado o Cruzeiro nadou de braçada no campeonato estadual. O campeonato estadual serve para 2 coisas, né? Para jogar o clássico na final e para outra coisa, derrubar treinador, né? E queimar jogador também.
Geralmente é essas coisas que servem. Você descobre algum jogador, mas a partir do momento que você não aproveita para fazer as alterações necessárias, é problemática. A gente até já falou aqui também a respeito da situação de fórmula do campeonato, que poderia ser diminuída, claro. Talvez isso vai acabar acontecendo a partir de 2022, até ao interesse da Rede Globo que isso aconteça, questão de calendário. Vai ter a Copa do Mundo no fim do ano, né? Em 2022, forçosamente o calendário vai ter que ser mudado. Daí talvez a gente vai chegar num formato um pouquinho menor, né? Deixa eu dar boa noite, Marcelo. Não dei boa noite pra ele ainda não. Boa noite, Marcelo. Pode falar, Marcelo. Boa noite, Tainara. Bem-vindos de volta aqui aos estudos do Conexão Esportes. Boa noite também para os nossos colegas de bancada. Primeiro fim de semana dos estaduais, né? Mas também a gente não pode deixar de lembrar do registro aí da morte trágica hoje do Kobe Bryant, né? Jogador do Lakers e também da NBA aos 41 anos de idade. Foi um acidente de helicóptero lá na Califórnia, estava o Kobe Bryant e mais outras 4 pessoas. Não houve sobreviventes nesse acidente. Além também do Kobe Bryant, estava uma das filhas dele, que também estava começando no basquete, iniciando no esporte, aos 13 anos de idade. Também acabou partindo cedo aí e a gente deixa esse registro triste, lamentável e força também aos fãs do basquete também. O acidente foi registrado no fim da tarde de hoje. Sim, durante a tarde desse domingo, hoje lá no estado da Califórnia. Notícia muito triste, né? O Kobe Bryant marcou uma geração de quem acompanha a NBA, foi um dos maiores jogadores da geração dele. 5 vezes campeão da NBA, né? Sim. 2 vezes campeão olímpico, né? Muito trágico, muito trágico. Muito jovem ainda, né? Aposentou pro esporte, mas 41 anos, muito jovem ainda. Inclusive ganhou, ano passado, ele ganhou o Oscar de melhor animação, que ele foi um dos produtores do documentário de animação, né? Que ganhou o Oscar ano passado. E o Kobe Bryant é engraçado, uma história muito interessante, como era a rivalidade dele com o Shaquille O'Neal, né? Jogador da época, até uma foto dele que nossa produção pegou, a rivalidade que ele tinha com o Shaquille O'Neal quando o Shaquille O'Neal chegou no Lakers, né? Sim. E aí, com o tempo, eles foram se tornando amigos, tal. O Shaquille O'Neal já até registrou, né, com pesar, né, tudo que aconteceu, né? Mas era interessante, realmente, como aquele negócio, aquela disputa de egos, né, no time, né? Mas mesmo assim, eles ganharam juntos 3 campeonatos, né? Marcaram época. E o mais curioso nessa história de egos, que o último tweet do Kobe Bryant foi parabenizando o LeBron James, que hoje joga no Lakers. Exatamente. E, inclusive, o LeBron James tinha passado o recorde de pontuações e tudo mais. LeBron James agora é o terceiro maior pontuador, né, da história da NBA. O Kareem Abdul-Jabbar o primeiro, o Karl Malone é o segundo. O LeBron agora é o terceiro, o Kobe Bryant é o quarto maior pontuador. Um dos maiores nomes do Lakers, né, da história. Conquistou vários títulos, marcou muito mesmo a geração dele. Infelizmente, é uma perda muito grande. E é tão importante para o Lakers que ele teve 2 camisas aposentadas. A 8, que ele começou a jogar com a 8, e a 24, que depois ele passou a jogar. Até meio que uma situação assim de jogar um número acima do Michael Jordan, né? O Michael Jordan joga com a 23, né? Mas o Lakers aposentou as 2 camisas. E ele até parou, assim, um pouco talvez contra a vontade dele. Ele já estava sofrendo há algum tempo com muitas lesões, né? Depois chegou um ponto que não dava mais. Ficou quase a temporada toda fora. Né? Vamos falar de Campeonato Mineiro, então. Fica aqui toda a nossa solidariedade, né, aos fãs do esporte, a família também, né? O pessoal dos Estados Unidos que perde um ídolo. Só que tem uma torcida que tá animadinha, né? Por tudo que aconteceu no final do ano, tá toda felizinha. É a turma do Galo, que hoje venceu por 5-0. Tupinambás. Por que eu não gosto de Campeonato Mineiro? Por isso, né? Entendi. Por quê? O Giliardi do Jardim das Acácias disse que esse Campeonato Mineiro vai ser muito fácil pro Galo, pois o time da segunda divisão não vai aguentar. Tem outras mensagens de atleticano também. Ali, esse lance aí definiu o jogo, né? Porque vai ser o Henrique, né? Lateral direito. Deixa a perna no Fábio Santos, né? Justíssima também, né? E completamente O Cotó da Maria Helena disse que estava com saudade de mim, abrilhantando o programa. Muito obrigado, Cotó. Ele pediu para avisar os cruzeirenses que o Galão vai ser campeão invicto. Não quer dizer nada, né? É aquilo que tu falou, né, ano passado, a situação do Campeonato Mineiro. Mas o que fica de bom no caso do Atlético é que você vê pelo menos uma tentativa de rejuvenescimento do time
E uma tentativa diferente do time atuar também. E como a gente cobrou isso aqui, né? O Atlético parece que estava preso no dia de 2013 até hoje. Você tem praticamente ali no meio de campo Jair e Alan na armação. Muito bom mesmo. Mostrando uma boa qualidade. O Mailton, né, entrando, fazendo esse gol aí, mostrando uma qualidade. Claro, contra o Tupinambás, um time que trocou o treinador depois da primeira rodada, que teve um goleiro machucado, né? Acabou machucando o tornozelo do jogador a menos. E com um jogador a menos, é claro. Tempo, né? Eu acho que é um jogo que a gente tem que relativizar tudo isso. Mas... O Garildo pode ser um jogador interessante. Já deu sono, que é um... Garcia. 8-10. Que é um destaque muito interessante. Eu acho que pode se dar bem no Atlético. Vamos ver as oportunidades, né, que pode receber, né? Parece que o Dudamel já gostou bastante do Patrick. Dudamel, eu gostei desse nome. É o nome dele diferente, né? Gostei. Dudamel. Goleiro venezuelano, ex-goleiro venezuelano. E realmente não dá para você ter uma base. Igual a gente estava falando do Cruzeiro aqui o ano passado. Olha o que foi o Cruzeiro esse ano. E olha como foi o Campeonato Mineiro do Cruzeiro. Apesar que as finais do Cruzeiro contra o Atlético, o Cruzeiro já fez umas partidas muito duvidosas. Principalmente o segundo jogo, ganhou com um gol de pênalti. Gente, mas presta atenção nesse gol. Coitado, o time do Tupinambás é bem ruim mesmo, né? O Tupinambás, na minha opinião, é um dos candidatos a brigar contra o rebaixamento. Pode ser que durante o campeonato mostre algo diferente, mas a princípio é um dos candidatos. Você vê já uma troca de treinador com uma rodada, né? Perde o jogo em casa, troca o Paulo Campos, sai, né? Hoje foi treinado pelo interino, né? O Zé Luiz. Aí o gol do Bruno Silva, né? Garoto que veio da Chapecoense também pro Atlético, saiu machucado, Me atualiza, os dois times que subiram. O Uberlândia, né? E o Coimbra. O Tupinambás ficou, né? Isso. Desde o campeonato passa né? Subiu junto com o Guarani. A gente estava falando do Mailton aqui, o nosso Bruno que está acompanhando a gente, um abraço pro Bruno, mandou mensagem aqui e pediu sua opinião, Ale, sobre o desempenho do Mailton no jogo de hoje e também o que você vê dessa meninada do Cruzeiro que começou agora. Não, ele não pode expressar opinião, tá proibido. Não, do Mailton a gente já via já desde do Operário, né, na Série B ano passado, que é um lateral jovem, ofensivo, mas é engraçado, ele tem algumas características semelhantes à do Guga, tão criticado hoje pela torcida do Atlético. Tadinho do Guga. Pois é. Alguém pode mandar mensagem, leva pra você. Pode, não tem problema não. Pois ele serve de banco. Até pelo time que ele parece que torce. Mas o fato é que... Mas o Guga tem que me lembrar, ele tá na seleção pré-olímpica. Sim. E é um ativo pro Atlético, pode até ser usado para uma venda e tal, né? Então, o Atlético pode até lucrar com ele. É bom lembrar esse detalhe. Mas eu acho que ele realmente, o que ele fez foi errado. Não, sim. Apesar de que hoje também teve um outro caso de jogador que fez coisa errada, depois eu vou comentar na hora do vídeo. O que acontece? O Mailton é um bom jogador, né? Eu acho que você vê realmente que é um jogador que tem uma facilidade de chegar à frente, né? Então, realmente é um jogador promissor. Claro, temos que esperar um pouco mais para ver como ele pode atuar, até porque o reserva dele hoje no momento é o Patrick. Né? O Atlético acho que contratou... Pode entrar a qualquer momento. O Atlético contratou peças pontuais e eu acho que foram boas contratações e bem interessantes ao longo do ano. Chegaram em boa hora. Chegaram em boa hora, como o Ale falou, né? Deixou o elenco um pouco mais jovem. E ainda falta um centroavante, que isso aí é uma carência imensa do Atlético. Desde o ano passado sofreu condição, que é mais ou menos igual o Robertson, contratação do Cruzeiro, né? Um centroavante que não faz gol. E fez o Ricardo Oliveira... hoje é aquela história. E o Dudamel é muito bom jogador. O Dudamel já falou que se o Casares sair mesmo, né? Que deve resolver isso essa semana... O Atlético vai trazer mais um meia, né? Para compor. Para mim, a saída do Casares, apesar da qualidade técnica, já estava passando a hora. Para mim, um time do tamanho do Atlético não pode ser refém de um jogador que joga quando ele quer. Se o Casares jogar hoje, a gente vai se dar bem. Mas se o Casares não quiser, a gente não vai conseguir ganhar o jogo. E meio que acaba com o clima do grupo, né? Sim. E fica um jogador assim, ele faz o que ele quer e ele continua esse comportamento jogando. Do Casares. E além dessa questão também do meio campo, tem a negociação com o Guilherme Arana, né? Que vai se estendendo. Dizem que ele pode aparecer em BH nessa semana para poder discutir alguma negociação. É aquele negócio, o dinheiro de um está condicionando a outra, né? Isso. Então vale tudo. Também e a questão também do próprio Sevilha, né, que é o time dono do passe do Arana,
às vezes vê algum negócio com ele por lá, mas está difícil porque ele praticamente não jogou. Na Atalanta ele nem foi relacionado hoje. Isso, ontem que a Atalanta atuou, né? Nem é muito bom jogador, mas o tipo de contrato já não me agrada e os valores para mim também estão muito altos. E outra, é um jogador que jogou até... É um bom jogador, mas pelo que jogou em 2017. Sim, sim. Depois disso ele não jogou mais bola. Sem contar que o Atlético parece que não aprendeu a fazer contratações. O Rui Costa, para mim, dispensa comentários, é muito fraco, fala muito bem, mas fez umas contratações extremamente duvidosas, tanto quanto o Alexandre Galo, talvez. Deixa eu fazer uma pergunta que é boa para vocês. O Cleison tá perguntando, cadê o centroavante pro Atlético? Pelo amor de Deus. De Santo não dá, Ricardo Oliveira tá pior e a situação tá... E os contratos do Atlético estão sendo feitos, como foram feitos muitos, com 5 anos de contrato. Isso é um absurdo. 5 anos de contrato. Se o cara vai mal na primeira temporada dele, o que você vai fazer depois? Vai fazer igual o Michael Bolt, que tá lá sentado no banco, que vai ter que ficar aguentando lá 5 anos de contrato. Tem time que já teve time que demonstrou interesse nele, mas é aquele negócio, como é que vai pagar o salário e tudo mais. 5 anos de contrato. Tem que pensar mais muito, que uma Copa do Mundo, 5 anos de contrato. Nossa só pra gente senhora. entender o Ainda tamanho. que para jogadores jovens, você até talvez entenda por essa situação de potencial de revenda. Né? Você traz um contrato, faz um contrato longo e se o cara for bem, você consegue ainda lucrar na frente. Mas realmente tem que estudar caso a caso, é melhor, né? Apesar da idade, o Guilherme Arana ainda assim é um risco, tem que pelo que a gente falou. Ele jogou bem em 2017, quando ele estava subindo da base para o profissional, fez uma temporada muito interessante, acabou sendo vendido e desde lá... Não jogou mais bola. Não joga mais nada. Então, ainda assim é uma contratação arriscada. Você traria, talvez por empréstimo? Sim. Traria. Um ano de empréstimo. Tentaria negociar um passe fixado, talvez, para um ano e meio de empréstimo, por exemplo. Né? Porque ele é um jogador que mostrou qualidade, mas não saiu disso até agora. Né? Deixa eu mandar uns alôs super especiais aqui. Mandar um abraço pra Gilda, que tá acompanhando a gente lá de São Paulo, de Diadema. Pessoal lá de Diadema. Terra do Água Santa. É de lá, né? O Denilson é de lá. Denilson, sim. E Terra do Água Santa. O time tá jogando... São Paulo. Fiz aniversário ontem. Isso. Vocês dois são de lá, né? Os dois são. Sim. Vocês dois? Nasci em São Caetano, perto de Diadema. Você nasceu onde, Marcelo? Eu sou da capital. Isso. Diferenciado, né? Um abraço, viu, Gildo? Um abraço, um beijo super especial. Muito obrigado. Mandar um abraço pro pessoal lá da Bahia também. Quarta-feira eu falei deles, mas falei só da Marília, aí eles ficaram com ciúmes. O pessoal lá de Teixeira de Freitas. É o Átila, o William, que não é de Teixeira, daquela região ali baiana. Átila, William, Givaldo, a família toda, a Genesi também. Um beijo, um abraço pra vocês, super especial. A gente tá ficando famoso, hoje a gente tá saindo. O que é isso? Que é isso? Gente, Fábio Santos tem quantos gols de pênalti no Galo? A estatística boa se não sei quanto, mas Nossa voz do além aqui me mandou esse questionamento. A voz da lenha tem uma surpresa, né? Mas pesquisar quantos gols ele tem, todos vão ser de pênalti. Mas ele já batia. No Grêmio e no Corinthians ele já batia pênalti. Né? Já virou um batedor mais constante. Vamos ver a rodadinha curtinha do Campeonato Mineiro? Que, aliás, a lateral dele é o outro problema do Atlético, né? Porque o Fábio Santos vem fazendo temporadas bem duvidosas. E aí a contratação do Galo, né? Que é o Lucas Hernandes que tá lá. Diz o Ney que ele tem 16 gols de pênalti no Galo. Mas que é isso? O Ney, eu te falar, produção. Não tá. Rápido. Rápido, não tá, o Ney? Se fosse o Lucas Hernandes francês, talvez tinha dado certo, né? Pois é. Vamos pra rodadinha, sim? Pode ir, Marcelo. Só em palpite que o Ney é. Nossa, o Ney é o pé frio mais E ele deu outra aqui quarta-feira, né? E falou que o Coimbra é uma enganação e que é um dos favoritos a brigar pra não cair. Ah, não, Ney. Nossa senhora, daqui a pouco a minha pressão sobe também. Ai. 2 jogos, né, Ale? Isso. O jogo da Caldense, o jogo do Boa e Coimbra, só algumas fotos, né? Isso. O Bruno dá uma corrigida aqui, no Atlético 17. Ainda dá informação errada ainda. Não, gente, quarta-feira, eu não sei se o pessoal de casa estava acompanhando a resenha na quarta, mas ele me fez pagar um mico. Eu abri a resenha falando da Copinha, né? Isso. Que o Inter já estava classificado para a final. E o jogo do Grêmio tinha acabado minutos antes da gente entrar no ar. Então eu não tinha pegado nenhuma informação. Deixei pro Ney. Não.
o Oeste tá na final. Eu falei, gente, Inter e Oeste, que final bacana e tal. E depois o pessoal, não, mas é o Grêmio. Ai, não, que mico, né? Não, e ele ainda zoou o Gustavo Nalder da nossa equipe. E ele zoou ele, falou, não deu conta de chegar nem na final da Copinha, era informação errada. Fake news. Ele zoou em cima do fake news. O Grêmio, o Oeste que venceu. O Oeste que venceu hoje no Campeonato Paulista 1-0 o gol do João Paulo, né? Foi ontem. Vulgo, que foi que aconteceu? Não sei o que aconteceu, não tô sabendo. Verdade, eu vi. Vamos para a rodada pequenininha do Campeonato Mineiro. A Lê traz algumas informações. Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, ontem em Poços de Caldas, a Caldense venceu o Uberlândia por 2-0. Gols de João Vitor e André Mensalão. Hoje pela manhã, em Varginha, Boa Esporte e Coimbra não saíram do 0-0. Já voltamos. Rapidinho, né? Bate-bola. O outro jogo que nós tivemos hoje, Bate-bola não, conexão. Melhor. O RT hoje ganhou da Patrocinense por 1-0, né? Gol do Rony. Esse gol a gente não tem aí as imagens, mas o RT, mais uma vez, caminhando até bem no campeonato, né? Com a vitória e o empate. Só explicar os dois jogos que foram cancelados, também sem Cruzeiro, por causa da chuva. O Ale já abriu o programa explicando essa situação. Isso. Foi remarcado para o dia 22 de fevereiro, isso mesmo, pessoal, sábado de carnaval. Isso. E Vila Nova e América também cancelado pela chuva. E o técnico Felipe Conceição deixou a América rumo ao Bragantino. O pessoal comentou isso aqui já. Isso. Houve uma situação porque até na sexta-feira já tinha saído... Tem algum nome, Marcelo, para o América? Além do Givanildo? Além do Givanildo, mas houve a informação até sexta-feira de que o jogo teria sido alterado o local para o Independência, né? Que seria realizado sábado às 8 da noite. Do Vila Nova. Do Vila Nova. Só que houve um pedido do Vila Nova para que a partida fosse remarcada e a federação acabou atendendo esse Vila do Vila Nova. E outro fato impressionante, que mais uma foi crítica... Foi até o Wagner daqui de Divinópolis que perguntou sobre o técnico do América. Não, por enquanto eu brinquei aqui do Givanildo, mas ainda não tem uma... Porque nem o Bragantino anunciou oficialmente o Felipe Conceição, mas já está tudo certo, que ele já comunicou que dá sair do América. Deve ser anunciado durante a semana no Bragantino, contrato de 2 anos. E aí o América vai ter que correr atrás de outro treinador. E é mais um show de amadorismo da Federação Mineira, é a situação que o Cruzeiro teve também nesse final de semana, né? Há quase uma semana antes, Minas já estava com uma previsão de chuva, tipo assim, histórica, como BH foi o dia mais chuva da história de BH, foi sexta-feira. A federação deixou o Cruzeiro sair para ir para Tombos, que é quase lá no Rio, e viajar Minas volta, né, no Rio. Tem que entrar no Rio e voltar para Minas para poder chegar lá, com estado com muita chuva, em calamidade em várias cidades, para poder chegar lá e nem chegar lá, né? Para tentar chegar em Tombos, não conseguir e ter que cancelar o jogo. Esperou acontecer isso tudo para poder ter que cancelar. Em Nova Lima, a rua que dá acesso ao Castor Cifuentes, que onde ocorreria o jogo, ela estava completamente alagada. E aí a Defesa Civil e a Prefeitura notificaram a federação para que o jogo não fosse realizado lá. E aí teve todo esse... A dúvida que a gente está falando negócio da federação é porque houve a marcação para o Independência aí por um pedido do Vila na manhã de ontem, já no fim da noite de sexta, cancelou. Talvez até seja o correto, mas é aquele negócio, deveria cancelar talvez a rodada inteira. Mas se nem a tragédia de Brumadinho cancelou. Exatamente. É até importante citar que está fazendo um ano agora da tragédia de Brumadinho. Não cancelaram a rodada, inclusive teve um clássico no mesmo dia. Belo Horizonte, quase do lado de Brumadinho, uma situação horrorosa, teve um clássico nesse mesmo dia. Agora a gente vai para um bate-bola bem rapidinho, a rodada do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Só para vocês entenderem tudo que está acontecendo, né? Porque em Divinópolis tem torcedores de todos os lugares, né? Então a gente pegou os campeonatos mais importantes. O Alexandre gosta muito do campeonato lá do Acre, de Tocantins, do Pará. Eu não gosto de estadual, a Ale adora. Ele acha uns campeonatos que não tem condição, gente.
Eu acho que não existe nenhum estado, entendeu? Ele cria um campeonato e baixa... Se puder, outro dia vamos fazer de todos. 27. Olha, eu vou sentar aqui e você vai falando todos, e Túlio vai ser o comentarista. Vamos rapidinho, então. Vai ser paulista, carioca e gaúcho, para vocês entenderem tudo que está acontecendo nos principais campeonatos do nosso país. Pelo Campeonato Paulista, também na segunda rodada, Palmeiras e São Paulo jogaram em Araraquara e ficaram no 0-0. Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o time sub-23 do Flamengo venceu Volta Redonda por 3-2 ontem no Maracanã. João Lucas, Rodrigo Muniz e Bill marcaram para o rubro-negro. E João Carlos e Saulo Mineiro descontaram para o Voltaço. Ontem também, em jogo disputado em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco venceu o Boa Vista no finalzinho, já nos descontos, por 1-0. Gol do argentino Germán Cano. Hoje, em Moça Bonita, o Fluminense venceu o Bangu por 5-1, com 2 gols de Lucas Claro, Iago Felipe, Felipe Cardoso e Gabriel Capixaba. Juliano descontou para o Bangu. Pelo Campeonato Gaúcho, em Pelotas, o Grêmio conseguiu a primeira vitória na segunda rodada, com 1-0. Gol de David Braz no finalzinho da primeira etapa. Acabou. Túlio. Pesquisando informações. Informações? Quando tá o jogo lá do Campeonato do Pará? Do Pará? Você tá aí pesquisando? Pesquisando informações. Eu vou dar 2 informações. Pode falar, informações de Marcelo. jogos. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians está em Mirassol jogando contra o Mirassol, está vencendo por 1-0, gol do Rômulo. E Ramiro. Do Ramiro, perdão. E no Campeonato Gaúcho, a equipe do Internacional vai vencendo o Pelotas por 3-0. Nossa. Só mandar um abraço pro pessoal de Nova Serrana. Sempre ligado. O Gilson pediu para mandar um abraço para a esposa dele, a Eusiane, que hoje eles estão fazendo 1 ano de casado. Um abraço para vocês, muito amor, muito companheirismo, muito respeito pro casal. O Thiago Nunes está conseguindo, então, como a gente estava comentando lá dentro, recuperar o Ramiro. Né? Exatamente. O Bozelli. O Bozelli fez 3 gols. Vamos pra Copinha? O Campeonato Paulista ainda assim dá para tirar alguns valores interessantes, principalmente vários jogadores que se destacam, inclusive o Adilson, né? E o competentíssimo Osimar Bolicem falou que vai olhar bastante. Eu sabia que ele ia zoar. Quando ele pensou, eu falei, vai pesquisar os talentos do Campeonato Paulista e vai vir muito talentos do Campeonato Paulista. Pato. Vamos falar da Copinha, gente. Robertson. Só lembrando que eu falei que ia contar a história do aconteceu igual do Guga, o Arboleda, zagueiro do São Paulo, ele vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias. Foi pior do que do Guga. Pois foi pior do que do... Foi pior. Nas férias, depois ele disse que pagou uma aposta com um amigo dele, mas pela cara dele na foto... Ele estava muito feliz. Pois é, de ter pago a aposta. Muito interessante. Pagar a aposta feliz é difícil, né? Pois devia ver uma cara meio mais chateada e Já tal, tem uma história interessante também, que inclusive envolveu o seu time, né? Que o Emerson Sheik cantou o bonde do Mengão sem freio no ônibus. E foi mandado embora por causa disso. Agora o Guga comemorou o gol do Gabigol. Mas justiça já feita, o Arboleda jogou hoje, jogou até bem. Então até... Valeu a pena. Mas ainda foi multado, sofrendo algumas represálias da torcida ainda. Não é pra mim. Não é pra mim. 0-0 São Paulo e Palmeiras. Não foi só no caso. Eu acho que se fosse no Corinthians, ele não vestia mais a camisa do Corinthians. Também acho que não. Apesar de que no caso do Corinthians tem um caso célebre, né? É mais ameno, né? Tem um caso célebre do Corinthians com o Palmeiras, que é o Paulo Nunes, que foi jogar no Corinthians e jogou, né? Isso. Mas não deixaram ele em paz dia nenhum. Vamos pra Copinha, meninos. Chegam de curiosidades. Um clássico, né, na Copinha. A primeira vez esse jogo. Um Grenal. O quinto clássico regional no final da Copinha tirando os clássicos paulistas, né? É a quinta vez que isso acontece. Que em Minas nós já tivemos Cruzeiro e América. Em 1900 e bolinhas. 96. Quem ganhou foi o América. Não é bolinhas. Bem próximo da gente. Quem ganhou foi o América, inclusive. E aí só tem um título, né? O Atlético tem 3. E o América também. O Pato é melhor do que o Alexandre. Do que o Alexandre Pato? Começando agora, né? Vamos esperar, né? E aí o jogo, eu gostei bastante do jogo. Achei o time do Inter mais rápido e o time do Grêmio mais
inteligente. O time do Grêmio tem 2 jogadores muito técnicos, né? Sim. O Diego Rosa, né, que foi aquele que perdeu o gol no finalzinho, mas é um meia muito interessante. Quando eles foram bater pênaltis, meu Deus. E o Elias também, né? 3 bolas na trave. Inclusive venceu o prêmio dele, né? De gol mais bonito da Copinha ontem. Foi aquele gol de voleio na 3ª rodada, se eu não me engano. E o Grêmio ele tinha mesmo essa tática de inteligência, de trabalhar bem as jogadas, principalmente com o Elias, mas ele pecou bastante nas finalizações. Até mesmo a gente acabou citando essa no final do jogo, né? Mas é um estilo de jogo até parecido com o Grêmio. Com o time principal. E a ideia realmente era essa mesmo, o time poder se espelhar na equipe principal e aí deu nisso, chegou à final. Mas o Turco, que gosta muito desse futebol raiz, deve ter ficado chateado ontem com o jogador do Grêmio sendo expulso. Gente, por subir no alambrado, né? Tudo bem, é lei, tudo bem também. Mas quem criou essa lei? A FIFA, né? International Board. É da FIFA ou é da CBF? É International Board, né? É internacional. Gente, qual o problema? As próprias arenas novas têm escadas, né? Que são as escadas de saída de emergência Maracanã, dos estados. Né? Tem comemorado. Nossa, a voz do pode Além hoje subir está na impressionante. O que ele fala? Vocês acham que se o Corinthians tivesse passado, daria mais aperto? Por que, Voz? Não gostou do mas o jogo foi pro pênalti. Não deu aperto, não. Foi bem apertadinho. Já teve aperto suficiente. Eu acho que não tinha como ser mais apertado. A Voz não gostou do E na semifinal, o Inter teve uma dominância contra o Corinthians, né? Teve uma dominância e soube administrar o resultado, né? Venceu por 2-0. 3-0 no finalzinho. E o Inter ganhou pela 5ª vez, né? A Copa São Paulo, né? Ganhou 3 vezes na época do Falcão, né? 74. Eu não tô te entendendo. O Inter eliminou o Corinthians. 78, 80 e 98. O jogo ficou 0-0. 1-1. Por que o Corinthians daria mais aperto? O Inter foi campeão. A Voz não gosta do Inter. Porque deve ter a questão do Corinthians ser o maior campeão do torneio. Não, a Voz não gosta do Inter. O Corinthians quase sempre chega, né? Final não gostou, não foi com a cara do Inter. Apesar de que a última final do Corinthians participou a Voz do Além 2017. Foi contra o Flamengo? Foi? Isso. A Voz do Além queria o Oeste na final. Ele está, inclusive, programando uma excursão para Barueri, né? Tá querendo visitar lá a arena. Ai, meu Deus, vai fazer intervalo rapidinho, porque esses meninos hoje eles estão cheios de graça, sabe aqui? Só mandar uns abraços aqui. Vai ser igual a do Pita pro Rio pra assistir jogo do Flamengo e vai ser pra assistir jogo do Oeste. Barueri do Oeste. O time do Galo tá veloz, mas precisa de entrosamento e errar menos passes. O Márcio do Vila Romana. Concordo. Obrigada, Márcio, pelo elogio também. 2 jogos ainda. Boa noite, o Tatu Guimba também tá acompanhando a gente. Valeu. Tatu Guimba. Ele me muda de câmera e eu nem percebo. Tô aqui. Obrigado. Tô aqui bem lendo as coisas. O Max, treinador do Maria Helena, disse que o Fábio Santos fez 17 gols de pênalti e 3 com a bola rolando. Se fosse pergunta hoje, eu penso. O Ney tinha perdido. O Ney, 17, viu, Ney? E o Ney ainda ri dos fake news dele, fala que era fake mesmo. Ah, tá. Depois de ter feito, todo mundo paga mico. Estamos ligados em vocês, é a Jordana e o Fabiano. A Jordana do handball. Um abraço, Jordana. Eu tô pensando aqui um fato aqui. Então o Fábio Santos como lateral é um ótimo batedor de pênalti. também. Mas um lateral, só de pênalti, ele tem 17 gols. No Atlético. Ele tem quase a metade dos gols do Robertson, né? Que é o novo centroavante do Cruzeiro que tá chegando. Metade dos gols do Robertson na carreira. Na carreira. Na carreira. Intervalo rapidinho, na volta vocês já sabem, é hora de falar dos campeonatos da nossa cidade. Já tem final decidida e o Jusa também terminou a fase. Tem sorteio também, né? Tem sorteio do Jusa, que teve muita polêmica, tem gente me mandando mensagem, a gente vai tirar as dúvidas de vocês logo depois do intervalo. Não sai daí. Estúdio Coliseu, excelência em academia. Venha conhecer nossas modalidades, musculação, personal e o trabalho com a caixa de areia. Entre em contato e faça sua aula experimental. Telefone 98403-7625. Rua Rio Paranaíba 454, bairro Tietê. Estúdio Coliseu.
Mica Churros, o churros mais famoso da cidade. São mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos os dias. E a nossa loja em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, 695. Experimente nosso açaí. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Eu sou o Gabriel e eu queria saber se existe uma idade mínima para se tornar um MEI. Gabriel, muito bom esse seu interesse, as pessoas estão querendo empreender cada vez mais cedo no Brasil e para se tornar MEI a idade mínima é de 18 anos. Tá? Você entra no portal do empreendedor, ao digitar a sua idade ele já vai fazer a crítica. Contudo, se você for emancipado, a partir dos 16 anos, com a emancipação legal, você pode também se tornar MEI. Meu nome é Marcos, eu gostaria de saber se o MEI pode possuir a máquina de cartão de débito e crédito. Marcos, o MEI pode sim ter a maquininha e fazer o recebimento tanto de cartão de débito quanto cartão de crédito, em alguns casos até aqueles tickets de alimentação. Ele tem todos os direitos enquanto empresário. Com seu CNPJ, você adquire essa máquina junto às empresas que as fornecem ou aos próprios bancos onde você mantém a sua conta corrente. E negocia a melhor taxa para você. Como empresário, você tem o direito de buscar essas opções e ter as melhores condições também. Atualizar os jogos. Rodada dos campeonatos estaduais. No segundo tempo, tá acabando agora, o Campeonato Paulista. O Mirassol empatou com o Corinthians, está empatando com o Corinthians. O gol foi marcado pelo Camilo. Grande resultado do Mirassol. No Campeonato Gaúcho, o Inter segue vencendo a equipe do Pelotas. Gols de Denilson, D'Alessandro e Guerreiro. E no Campeonato Carioca, o Botafogo vai vencendo o Macaé por 3-0, gols de Raul, Henrique e Nazário. O que pra mim não fez diferença nenhuma. É engraçado que se confirma esse empate aí do Corinthians, nenhum dos 4 grandes 100% de aproveitamento. Nenhum deles com 100% de aproveitamento. Vamos então para as rodadas dos campeonatos da nossa cidade. Já tem uma final decidida, né? Lá do campeonato do Ticreus, da Grife. Primeira vez que meu time chega na final, é o GL, sendo um dos times mais novos de Divinópolis. Manda um abraço aí pro Lecinho Presidente. Diz que presidente é o apelido que os meninos deram para ele. Um abraço, parabéns e tá na hora de vocês acompanhar como foram as semifinais lá do campeonato Grife. Após o início de primeiro tempo morno, o PS já abriu o placar com gol de Juan. Bruno fez o segundo. Lucas, o terceiro. Após o PSG abrir 3 gols de vantagem já no primeiro tempo, o GL buscou o empate na segunda etapa. Thiago Milagre fez o primeiro gol. Thiago Rodrigues fez o segundo. E faltando 3 minutos para o término da partida, Motinha empatou. Nas penalidades, por 2-1, o GL levou a melhor e irá enfrentar o Fênix na grande final. Graças a Deus, o time não deixamos de acreditar em momento nenhum, né? Futebol isso, principalmente aí no sintético, 1 minuto é muito jogo. 1 minuto sai 2, 3 gols. O time deles às vezes achou que já estava um pouco mais fácil, decidido. Como nosso time não deixou de acreditar em nenhum momento, nosso time foi aguerrido, né? Conseguimos empatar aí nos últimos momentos e graças a Deus, mais uma vez, pela terceira vez nesse campeonato, conseguimos classificar nos pênaltis. Ô, Voz, só me atualiza. Afinal, ficou entre GL e... A Voz me abandonou. E Fênix. Parabéns. GL e Fênix, acho que é uma final inédita. Desses campeonatos que a gente faz, eu nunca vi. Dos que a gente cobriu, acho porque, que né, society, na maioria das vezes, os times se repetem. O time do Fênix é muito jovem, os meninos muito bons. E da GL também, né, que eles estão falando que é um dos times mais novos de Divinópolis. Vamos ver essa final inédita, eu gostei. Acho que o GL, o time é jovem. Agora, o Fênix tem muitos jogadores jovens. Entendi.
Lezinho, tira essa dúvida aí. O time nome GL é jovem, mas os jogadores são velhos? O Túlio que tá falando isso, sou eu não. Não, não tô falando que são. O time do Pelotas diminuiu 3-1 Inter. Belo resultado pro Pelotas. Tô engraçadinha, né? Tá jogando esse ano os dois times da cidade, né? O Brasil jogou com o Grêmio e o Pelotas, que é amarelo e azul. Não, o que é isso, gente? É tradição lá no sul, né? Dois times lá da cidade. Buga. O Brasil de Pelotas joga na Série B do brasileiro. Tchau, já estou com a mesinha, porque vocês já sabem, eu disse que vai acontecer o sorteio do Jusa, tá na hora de começar o mata-mata, a Sassá já tá aqui. Marcelo, foram acompanhar o último jogo da rodada, né? Exatamente, o jogo entre CAP e Correria, um jogo que valia o resultado de um dos grupos aí da competição. A gente vê agora o resultado. Muitas emoções fizeram parte da última rodada da fase de grupos do torneio do Jusa Fonseca nesse fim de semana em Divinópolis. O programa Conexão Esportes acompanhou a partida entre CAP e Correria. O CAP abriu o placar com Giovani após essa disputa de bola. Depois, o CAP ampliou o placar com Leozinho, Tourinho, que marcou 3 gols, e Milu para fechar a conta. Com o placar final em 6-0, o CAP empatou com a equipe do Amigos da Lajinha da classificação da fase de grupos. O critério de desempate, segundo a organização, foi a questão do confronto direto, onde o CAP levou a melhor em cima da equipe do Amigos da Lajinha. Com isso, o time se classificou para a próxima fase do torneio do Jusa Fonseca. Foi um jogo muito difícil, né? As adversidades atrapalham um pouco, a ansiedade para fazer o gol, que a gente precisava de fazer o saldo, a torcida contra, né? Mas graças a Deus a gente veio, lutou até o final, conseguimos fazer os 6 gols, né? Que precisava. Agora a gente tem que ver como ficou a classificação, se a gente tem chance ou não. Mas foi um jogo muito difícil, mas foi importante a vitória. Tá aí, uma rodada polêmica, né, Sassá? Pode vir cá. Sassá tá com medo de chegar perto de mim? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Sassá, o que acontece? Muita gente mandando pergunta aqui pro programa. Mandando pergunta não, mandando questionamentos, né? Só respondendo o Túlio. Tirando a dúvida, o time é novo, mas tem alguns jogadores mais velhos. Isso. Bem conhecidos no meio da boleiragem. Isso mesmo que eu quis dizer. Sobre o GL. Sassá, o que acontece? O Amigos da Lajinha já estava praticamente classificado, né? Certo. Porém, com esse jogo entre o CAP e Correria, o CAP acabou classificando. O que aconteceu? Os meninos chegaram a falar, tem injustiça, por isso eu vou deixar você, né, como um dos representantes do campeonato, explicar o que de fato ocorreu. A torcida do Amigos da Lajinha estava lá acompanhando o jogo porque isso interessava no resultado, né? Isso interessava porque o Amigos da Lajinha estava com a vaga, bem dizer, assegurada no grupo antes da partida acontecer. E aí eles foram acompanhar o jogo e depois do resultado, do anúncio da classificação da equipe do CAP, eles contestaram bastante com a organização do torneio, né? E aí houve essa discussão após o término da partida. Aconteceu o seguinte, né, Marcelo? Estava lá? Um tiquinho mais pra cá. Aí o jogo está marcado para começar às 9 horas. Sim. Como tem no regulamento que é 30 minutos de tolerância, o time do CAP estava lá e tinha chegado 6 jogadores do Correria. Eles alegou 10 minutos lá que ligou antes que o carro tinha quebrado lá perto do Babilônia, que estava esperando o rapaz chegar lá para pegar eles, para chegar lá para jogar. Inclusive o Marcelo sabe o que eles contou lá. Sim, o Marcelo chegou com a polêmica é o seguinte, porque o Amigos da Lajinha teve 2 rodadas para trás que eles estavam com os 9 pontos. Eles tinham possibilidade de classificar com qualquer um dos 2 jogos que ele jogou com empate para classificar com 10, não precisava ter o jogo de hoje. Como ele jogou domingo passado com o CAP e perdeu os 2 jogos que eles tinham para classificar, para fazer os 10 pontos, eles não fizeram. Agora, hoje, chegou lá, os 2 times entrou num acordo, fora do horário das 9h30, eles entraram num acordo de jogar. Quem é eu, o Maíus da organização, o Ney, que ajuda nós tudo lá, para proibir os 2 times jogar. Sendo que a arbitragem estava lá, o critério é eles pagando a arbitragem, que é os R$130 que cada time pagou. Eu, como estava de mesário, eu liguei pro Maíus para ele ir lá, que ele estava na roça com o pai dele. Ele foi, chegou lá, o Ney foi. Nós da diretoria lá que fez o campeonato, que montou o campeonato, nós não podemos proibir os 2 times jogar, não. No caso, se foi um comum acordo, se o time do CAP batesse o pé, né? E falasse, não, a gente quer vencer por WO, mas
pelo que aconteceu, foi um problema com o carro, né? Não foi nada... Os jogadores não estavam fazendo hora, foi um incidente, né? Uma coisa que infelizmente pode acontecer. Houve uma... É porque até o que acontece, a questão do atraso, até houve essa justificativa, né, das duas equipes de quererem jogar. O atraso em tempo total foi de 50 minutos. Isso. Né, que aí foi de 50 ultrapassaria a questão do regulamento, que é a tolerância de 30 minutos. Mas houve-se comum acordo entre as duas equipes de quererem jogar. Isso. E aí o CAP venceu por 6. Como o CAP venceu por 6-0, e empatou no número de gol com o amigo da Lajinha, e no confronto direto o CAP classificou, porque eles venceram o amigo da Lajinha domingo passado por 2-1. Então, resolvido, gente. Já temos os times, né, que estão classificados. América do Maria Helena, Cannabis, Azulão Bocajusa, o Xangai, CAP, Maria Helena, Peixlage e o Zinabre. Quer fazer um negócio aqui, que o Maíus entrou num acordo com o pessoal. O Zinabre você não vai colocar no sorteio, porque ele já vai estrear sábado, 15:02, que ele não pode jogar domingo. Ah, tá. Então o primeiro confronto vai ser contra o Zinabre. Quem sair na Cumbuca aí já vai jogar com o Zinabre sábado, 15:02. Porque ele não primeiro pode. Que sair do sorteio. Isso, o primeiro que sair do sorteio já vai jogar com o Zinabre sábado, 15:02. Isso. O outro horário vai ser 15:04 no sábado, domingo às 8h45 e às 10h45 os outros dois jogos. Tá. Túlio, eu vou te pedir para ficar ali na câmera pra gente ir mostrando os confrontos. Olha, eu tô colocando todos os times aqui. Ele já retorna. O Túlio vai... Essa aqui mesmo, Túlio? Isso. Cannabis. Vou esperar ele se aproximar de mim aqui. Pra vocês verem que todos os times... Aí, Túlio, tá ok. Cannabis. Esse caso aí do atraso lembrou um caso que aconteceu na Libertadores, do Tucumã da Argentina. Sim. Chegou atrasado, depois pegaram até um ônibus voando para eles chegarem lá no campo. América do Maria Helena. Né, para eles atuarem. América do Maria Helena. O pessoal de casa tá me vendo bem. Porque assim, o time poderia, né, fazer o WO fazer valer, mas inclusive, se aceitou... O Tucumã foi aquele time uma vez que teve um incidente, inclusive com uniforme, que eles jogaram assim. Isso. Não tava com uniforme. Azulão Bocajusa. O time sensação de 2019. Maria Helena. Time do Ney. Time do Ney. Eu conheci o vestiário do Maria Helena. Todos os troféus, tudo. Daqui a pouco ele já tá mandando mensagem, cornetando o sorteio. Xangai. Todo mundo vê que todos os times estão aqui. Tá, eu acho que eu vou até colocar o Zinabre. E aí o confronto que sair a gente já sabe que é sábado. Pode ser? Pode ser. Tá. Pra ninguém falar que a gente deixou de colocar um time. CAP. Todo mundo entendeu, né? O confronto do Zinabre vai ser sábado, 15:02. É isso? Isso. Porque não pode jogar domingo. Não pode jogar domingo. Peixe Lages, o time que quer ser a sensação de 2020, segundo o Peixe, o que agradeceu a esposa dele por lavar as roupas. Nunca vou esquecer. Mas é por lavar as roupas do time, para ela contribuir com a equipe, gente. Por isso que ele falou aqui. E o Zinabre, que é o time que vai jogar sábado, 15:02. Quem pegar o Zinabre já vai jogar sábado, 15:02. Aleph? Isso, Zinabre. Vamos lá, então? Ai, eu adoro fazer sorteio. Vou deixar a Ale tirar. Vou até fazer uma moralzinha aqui pros meus amigos. Prato da Casa patrocinando o sorteio de hoje. Lembrando que sábado, dia 8, tem mais uma feirinha ali na Praça Santuário. Ô, Gustavo, é caro, tá? Esse mexão. Ale, tira o primeiro time. Esse maior aqui. Time que vai enfrentar... Maria Helena. Ai, ó. Maria Helena. Quem pode aí, tirar, Ney. tá? Aí, Ney. Quem pega o Maria Helena? CAP. CAP e Maria Helena. Ah, tá. Então vai ser... Próximo confronto. 15:04, sábado, então. 15:04. Vamos lá. Opa. Oi, Marcelo, sem cair. Quase que eu fui.
falha nossa ao vivo não, hein? Não vou olhar para o copo. Para dar sorte. Xangai. Xangai é o segundo confronto sorteado de hoje. Versus América do Maria Helena. Tá saindo só os times do Maria Helena. Saiu de uma Não vez. é combinado, tá, gente? Próximo confronto. Vou tirar aqui, deixa eu tô aqui mesmo. Pelo jeito o Zinab vai ser o último a sair. Peixe Lages. Peixe Lages. Versus Nossa Senhora! Azulão Bocajusa. O Túlio ficou tão nervoso que ele quase me deixou azul também. Esse jogo é domingo, tá? Azulão Bocajusa e Peixe Laje. Então sobrou o Zinabre. Zinabre, que é o primeiro jogo de sábado. Versus Cannabis. Jogão também, hein? Então aqui, ó, o primeiro jogo vai ser Zinabre e Cannabis. É esse mesmo, né, Cacá? Vai me atualizando aqui. No sábado. No sábado, qual horário? Microfone. Às 13h45. Tá, o segundo jogo do sábado. Maria Helena e Cap. Qual horário? Às 15h45. 15 para as 2 e 15 para as 4, tá, Isso. gente? Aí começa o domingo, né? Domingo. No domingo, 9 horas? 8h45. 8h45, Xangai e América do Maria Helena. E no domingo... Às 10h45, Peixe Lages e Azulão Bocajusa. Esse. Entendeu, gente? Todo mundo? Exato. Sábado, 15 para as 2, Zinabre e Cannabis. 15 para as 4, Maria Helena e Cap. No domingo, 15 para as 9. Vocês gostam de 15? O pessoal lá da numerologia, é por causa da tolerância, né? É por causa do horário e a tolerância. Aí, porque colocando... Que aí começa 9, né? 9h15. Xangai... 9h15. Peraí, 15 para as 9, Xangai e América do Maria Helena no domingo. Isso. E 15 para as 10, Peixe Lages e Azulão Bocajusa. 15 para as 11. 15 para as 11, não dá, né, 10h45. gente? 15 para as 9, 15 para as 10 não vai dar, né? 10h45, Peixe Lages e Azulão. Sassá, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. O programa está sempre aberto para vocês. Volta na próxima rodada para a gente sortear de novo. Obrigado a vocês aqui pelo trabalho. Agradecer os meninos aí que estão lá todo final de semana. Ganhando pastel, né? Tô sabendo sempre, disso. Sempre está lá e... sei dessa história falei do com pastel. eles, sempre bem-vindo. E agradecer o povo por tudo que ajuda nós lá. Vem pertinho de mim, Sassá, não corre de mim. Agradecer o pessoal tudo que ajuda nós lá, que os patrocinadores, o pessoal tudo que corre atrás, igual nós lá, o Maílson, a turma tudo, o Ney que ajuda nós lá, os patrocinadores lá. Ajuda todo mundo, ajuda. Né? Impressionante. Os patrocinadores lá, que é o Pepsi, o Coelho Radiador, o Conexão Esporte aqui de vocês, o Super Tinta, Sassá, é jogo de ida e volta ou é só um jogo? É só um jogo. O Alessandro Escapamento, o Gripe Esporte, como é que chama? O pessoal falou que você ficou bem na TV, que você pode até mudar de função. É o Estela do Abraço. É o nosso amigo lá que trabalha. Você pode mudar de função, de motorista para apresentador, ele fala. Ah, não, ainda não. Tem que ser lá mesmo, né? O negócio lá é no caminhão mesmo. Sassá, a gente tá lá semana que vem. Próximo domingo a gente já mostra os times, né? Das quartas de final. Pra semi. Da semifinal, obrigada, Ale. Ainda não cheguei em 2020. E pela classificação, domingo, um vem cá outra vez pra poder fazer o sorteio da semifinal, porque é tudo sorteio pelo... Semana que vem, Sassá tá aqui de novo, ou o Maílson, qualquer um dos meninos, a gente tá esperando vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo trabalho aqui. Agradecer a todo mundo, o pessoal lá em casa, o pessoal da minha família. Manda abraço. Um abraço para eles tudo, minha esposa, minha família, da família Fátima lá do Jusa, o pessoal tudo que acompanha a gente no futebol. Agradecer vocês aqui pelo espaço. Sempre tiver oportunidade, nós estamos aqui outra vez. E a gente está sempre de portas abertas, esperando vocês. Meninos, boa noite, até domingo que vem. Boa noite, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, realmente todas as mensagens. Só lembrando em relação ao Guarani, né? O Guarani, ele vai fazer a pré-temporada, né? Pelo menos uma semana da pré-temporada. 10 dias. 10 dias, né? Isso. Em Três Marias, né? Uma viagem que a partir de amanhã.
Vamos ver se as condições climáticas ajudam que o Guarani possa se preparar bem, né, até a estreia do Campeonato Mineiro, dia 8 de fevereiro, contra o Betim aqui no Farião. Aí, turma, ó, Três Marias chamou o Guarani para fazer pré-temporada lá, ó. Todo mundo vai apoiar, empresariado, todo mundo vai apoiar pro Guarani ficar lá, hotel, restaurante, tudo lá. E Divinópolis? Nada, né? Eu tô achando que foi o Dr. Kaique que cedeu lá. O espaço dele. Inclusive, o Vinícius falou aqui na resenha que o Guarani já recebeu pelo menos 2 convites para deixar Divinópolis. Tá, e a gente vai acompanhando. Túlio, até semana que vem ou não? Essa é uma discussão. Quando o Robertson estrear, você volta. Vou voltar na estreia do Robertson. Tá bom. Grandíssimo centroavante. Marcelo, muito obrigada e boa noite. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui, por te acompanhar, a audiência também de todo mundo, e inclusive o Ale falou do Guarani, o Serranense também continuando a preparação, a estreia do time lá de Nova Serrana é também no dia 8 de fevereiro contra o time do Nacional de Mulher, treinado pelo antigo treinador do Guarani, o Jean Rodrigues. O módulo 2 promete ser muito difícil pro Guarani esse ano. Isso. Na verdade, o módulo 2 é bem mais emocionante do que a primeira, né? Isso. Realmente. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço pro Guilherme e pro Pedro, né? Meus amigos estão lá acompanhando. Mandar um abraço também pro Vitor, né? Que ontem foi lá em Cláudio fazer um jogo. Foi mais ou menos igual o Tombos, né? Dá a volta. E lembrando, gente, que no próximo dia 5 tem a primeira Recopa de Futsal. Os 2 campeões, né? De Divinópolis, Constru Borges. Meu Deus, Vera Cruz, desculpa, meninos. Contra o Borges e Vera Cruz, ao vivo pela TV Candidez, a partir das 20 horas, 8 da noite, no Polo Esportivo. Portões abertos, a gente está disposto a receber todos vocês lá. Vai lá dar uma conferida, quem não puder ir, sintoniza o Canal 13. Primeira Recopa de Futsal, essa é a nossa ideia, realizar esses torneios relâmpagos para vocês. O Sassá tá indo embora. Sassá, vem cá, Sassá. Tá fugindo. Olha, Sassá. Que isso, Aleph? O gol da URT. O gol da RT. Meu Deus, o me mata de susto. Gol do Rony. Eu achei que era um gol do Sassá. Eu também achei que era um gol aqui local, né? Mas gol do Rony. Gente, ele ficou lá procurando. Ele procura, nem avisou, mas gol do Rony aí da URT. Estamos indo embora, a gente volta na quarta-feira com a resenha esportiva, no domingo com Conexão. Só mandar um abraço especial para a Isis, da loja Reine, que fica aqui na rua Rio Grande do Sul, que hoje me presenteou com esse vestido maravilhoso para começar bem 2020, né? De vermelho. Claro que vocês já sabem o porquê do vermelho, né? Guarani, claro. Guarani, lógico. Não, Oeste. Mentira, gente. Claro que é por causa do melhor time do Rio de Janeiro, né? O vice-campeão mundial. Boa noite pra vocês. Antes visto do que sem mundial, né? Beijo, até semana que vem. Tchau.